o médico se importa absurdamente em oferecer um atendimento tecnicamente muito bom. Justamente. Ele se preocupa com o detalhe do detalhe, de garantir que a conduta e o tratamento do paciente são os corretos. Tecnicamente falando. Sim. Ele não tem a consciência do quanto a forma que ele vai conduzir aquele tratamento, conversar e comunicar com o paciente, vai influenciar na resolutividade do tratamento. A forma de apresentar um atendimento pós-consulta para um paciente, a forma de o próprio profissional médico ou a sua equipe, um técnico de enfermagem, uma enfermeira, ter checkpoints com esse paciente. Às vezes a gente vai lá, fiz todos os exames, passei no check-up. No ano que vem eu vou levar para o médico aqueles resultados. De que adiantou fazer tudo aquilo? O médico também, se ele continuar trabalhando esse pós-consulta, seja por teleatendimento ou presencial, você consegue fazer com que o paciente consiga terminar aquele tratamento e ter um resultado melhor. Fala pessoal, mais um episódio para você do Pode Doutor, melhor podcast de saúde do Brasil. Nosso propósito é levar para você informação boa, informação interessante em saúde. Ó, já vai se inscrevendo, já vai nos seguindo em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando para você informação legal. E como que a gente faz isso? Trazendo aqui grandes autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos aqui a discutir. Hoje, quem aceitou o desafio de estar conosco falando sobre um assunto dentro da saúde foi a mentora Fernanda Utrini. Fernanda, muito obrigado por ter aceitado o desafio. É uma honra tê-la aqui. Seja bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Um prazer poder levar informação. A informação é o diamante da prevenção em todas as áreas, não é mesmo? Com certeza absoluta, Fernanda. Mais uma vez, então, seja bem-vinda. A Fernanda, ela é publicitária e ela trabalha com mentoria médica. Esse é um assunto que interessa muito e que tem muito nas redes sociais, não é verdade? Sim. Então vamos tentar aqui explicar mais ou menos o que é tudo isso. Vamos tentar explicar aqui, a Fernanda vai tentar, na verdade, explicar como funciona esse dia a dia do médico, a relação do médico com o paciente, o que pode ser feito para ajudar nessa jornada do paciente e, por que não, também, o que pode ser feito para ajudar na jornada do profissional, do médico, para que torne todo aquele estudo, todo aquele investimento, toda aquela dedicação que você sabe, médico no mínimo dos mínimos, um especialista estudou por volta de 10 anos para ter uma especialidade reconhecida, para poder ir aí aos hospitais, às clínicas, aos ambulatórios e conseguir exercer sua profissão. Então vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Mais uma vez, obrigado. Fernanda, dá um panorama geral sobre esse assunto para a gente, antes de a gente começar a nossa conversa específica aqui. Obrigado mais uma vez. Um prazer. Bom, já trabalho com marketing e comunicação há mais de 20 anos. Quando eu terminei minha faculdade, as pessoas publicitárias perguntavam se eu fazia cartão de visita, panfletinho, né? E hoje em dia falam, mas trabalha com marketing, faz post de Instagram. Eu falo, gente, só mudou o tipo de folheto. Antes era em papel, agora é eletrônico. Porque as pessoas associam que comunicação, marketing é divulgar, fazer redes sociais ou outros tipos de comunicação. Mas, na verdade, marketing é gerar valor, cuidar do seu paciente, levar recursos e ferramentas para que a gente possa fazer a diferença na vida de um cliente, no caso de um médico, de um paciente, são as estratégias que a gente busca para gerar valor nesse todo o contexto. Como melhorar a saúde, como levar informação de qualidade, como transformar um interessado em um paciente. E será que ele precisa ser seu paciente? Será que aquele é o médico adequado para você? Quem aí já se perdeu no meio de um mar de informações, Sidney? Que especialidade buscar? O que eu tenho? Quem deveria tratar? Será que o que estão me indicando é correto ou não? A gente pode ajudar muito essas pessoas a buscarem informações de qualidade, buscarem referências corretas e principalmente profissionais competentes que estudam, né? Se preparam mais de 10 anos. Alguns deles aí fazem ainda atualizações anuais, semestrais, seu congresso, publicações para levar o melhor de saúde para aquele paciente. Perfeito. Lembrando que a Fernanda, claro que isso acaba influenciando a tua profissão, é casada com um médico, né? Como é mentora de médicos, então essa convivência sua acabou sendo bastante relevante no seu dia a dia atual. O marido da Fernanda, como ele chama mesmo? Murilo. Murilo, ele é cirurgião gastro, formado pela Unicamp, com residência pela mesma instituição, ou seja, um médico formado da maneira da melhor maneira possível, da maneira mais ilustre possível, que é fazer uma faculdade pública,
Primeira de ingresso linha. extremamente difícil, que é a Unicamp, uma universidade extremamente relevante no meio da ciência, no meio da clínica, e depois uma residência super difícil, que é uma residência de cirurgia, ou seja, estudou aí por volta de exclusivos 10 anos, fora que com certeza, nem eu conheço, mas tenho certeza que vai a congressos pelo menos 2, 3 vezes por Por ano, ano. se dedica a estudos, continua escrevendo, continua estudando artigos. Isso que talvez as pessoas não entendam muito bem, porque ninguém falou. Então vamos falar que o médico ele estuda para sempre, né? Todos os dias. Quase todos os dias ou todos os dias, que cada paciente é um desafio novo, tem uma tecnologia nova, tem uma medicação nova, tem uma técnica cirúrgica nova. Como que o médico poderia oferecer isso se ele não estudasse? Então, tudo isso tem um valor, e nós estamos falando aqui de dinheiro, estamos falando de valor mesmo. Valor que o médico se prontifica a oferecer para o seu paciente. Então, esse é o nosso assunto aqui. Vamos explicar, tentar a Fernanda explicar para a gente como é essa dinâmica, né? O que o médico pode lançar a mão também para poder encontrar os seus pacientes e vice-versa. Não é isso? Sim, porque além da técnica, tem estilo. Vamos dar um exemplo de um cardiologista? Tem aquele cardiologista, aquele médico que, vamos colocar 3 profissionais tecnicamente brilhantes. Tem aquele que gosta de conversar mais, de bater papo, entender a fundo a vida do paciente. Tem aquele que é super assertivo, vai te examinar, fazer a conduta. E tem um outro que pode ser um pouco do meio termo. Tem estilos de paciente para cada um deles. Se aqui eu sou super pragmática, eu adoro que as coisas sejam resolvidas Eu rápidas. também. Se eu for num conversador, eu vou achar a consulta ruim, falar, meu Deus, eu só queria saber do exame se está tudo bem, se meu check-up passou, não tem outra coisa. Agora, se eu mandar um amigo nesse profissional, sendo ele quem quer conversar, num profissional super pragmático, ele vai falar, meu Deus, que grosso, mal olhou na minha cara, só pediu um exame e me recomendou o que eu tenho que fazer Vai lá, faz uma para queixa na esse internet. ano. Então, tem estilos também de cada um. Como Boa. que a gente pode buscar, não só tecnicamente, mas também o estilo? As comunicações, elas nos ajudam, sim. A quando a gente olha um pouco, a indicação nos ajuda muito nisso. Então, ó, os pacientes, façam um favor, todos são influenciados por avaliações no Google, Doutoralha, né? Depoimentos que a gente deixa para o paciente. Um segredo: os médicos gostam de ganhar presente de paciente, mas o que eles amam é o cartãozinho. A mensagem, sabe aquela mensagem cheia de carinho? Escrita, E aquele cartãozinho com à mão ali, caneta. você fez diferença. Com certeza. Os maiores presentes que os meus clientes se lembram é o paninho de prato bordado da vozinha que fez, o bolo que levou no O doce que fez em consultório, que casa. fez em casa, porque demonstra o carinho e ele fala assim: isso eu consegui fazer a diferença na vida dessa pessoa. Isso não tem preço, isso é valor, Sim, né? perfeito. E é isso que você falou é muito verdade, porque você, como você disse, isso também eu sou da mesma linha. Eu prefiro que tudo seja pragmático, rápido e até porque o tempo é sempre precioso, né? Então, eu acho que não precisa ficar exagerando, mas talvez a gente esteja errado, viu, Tem muita Fernanda? gente que gosta de um Não, atendimento não, mas mesmo eu e ali. você, porque talvez essa conversa a gente não tenha, pelo nosso caráter, pelo nosso, desculpa, pelo nosso valor, a gente não tem essa paciência, mas talvez a gente precise treinar melhor isso. Porque no final das contas, o que faz com que o tratamento funcione é o que você, o que a gente está falando agora, é a relação médico-paciente. Assim, Existem vários estudos sobre isso, que quando a relação médico-paciente é boa, o paciente vai se curar mais do que quando a relação. Mesmo que dois sim. médicos passem a mesma conduta, o mesmo tratamento, os mesmos remédios, fisioterapia, etc. Mas se você teve uma empatia melhor, teve um relacionamento melhor com aquele outro profissional que passou a mesma coisa, a chance do tratamento dar certo é muito melhor. Então, na sua mentoria, acho que é isso que você trabalha também, né? Também. Porque às vezes o colega está trabalhando, mas não está rolando, né? Não está fluindo. Então, você trabalha todos esses Sim. aspectos. Por quê? O médico se importa absurdamente em oferecer um atendimento tecnicamente muito bom. Justamente. Ele se preocupa com o detalhe do detalhe Uhum. de garantir que a conduta e o tratamento do paciente são os corretos. Tecnicamente Falando, mas às vezes ele não se importa tanto, e talvez em se importar seja uma palavra
equivocada. Sim. Ele não tem a consciência do quanto a forma que ele vai conduzir aquele tratamento, conversar e comunicar com o paciente, vai influenciar na resolutividade do tratamento. Nós somos leigos, eu sou leiga, apesar de casada com um médico, até já descobri algumas coisas, consigo palpitar, mas assim, eu adoro a minha ignorância em medicina, mas tem coisas que a gente sai do consultório, uma lista de exames para fazer, condutas e mudanças de estilo de vida, tudo parece que eu entendi tudo. A gente sai do consultório e fala, meu Deus, e agora que era para passar com quem, falar como e por onde vou. Então, a forma de apresentar um atendimento pós-consulta para um paciente, a forma de o próprio profissional médico ou a sua equipe, um técnico de enfermagem, uma enfermeira, ter checkpoints com esse paciente. A medicação começou, fez o exame que nós combinamos, está na hora de voltar ao consultório para uma consulta de segmento. Por quê? Às vezes a gente vai lá, fiz todos os exames, passei no check-up. No ano que vem eu vou levar para o médico aqueles resultados. De que adiantou fazer tudo aquilo? Então, o médico também, se ele continuar trabalhando esse pós-consulta, uma recomendação, em alguns casos, de um plano de tratamento, quando você precisa ter uma cadência de visitas daquele paciente com mais frequência, seja por teleatendimento ou presencial, você consegue fazer com que o paciente consiga terminar aquele tratamento e ter um resultado melhor. E aí sim você vai gerar muito mais valor do que só aquela primeira consulta como fato isolado e pontual. Então, são ferramentas para ajudar o paciente a falar, opa, eu tenho um compromisso, preciso cumprir isso, porque Sim. senão não melhora. E no final das contas, o que o paciente, né, vai sentir mesmo é o resultado final, da resolução ou não daquela dor, daquela doença, daquela situação, daquele transtorno. Isso que ele vai sentir. Então, isso que você falou é muito importante. E não é porque, como você disse mesmo, não é porque ele não se importa. É talvez porque na faculdade ou na residência, nunca. Medicina é isso, né? Não tem, pelo menos não tinha antes, essa parte administrativa, essa parte não é humana, essa parte, sabe, do Olha negócio em como um si, da negócio. administração, da gestão. Já está mudando isso, por isso que, por exemplo, a Fernanda Altrini está aí para ajudar nessa questão, mas ainda é uma sementinha ainda. Então, por exemplo, você falou nas empresas em geral, existe o pós-venda, Sim. faz parte do jogo, nas empresas boas. Se você comprar um Porsche na Porsche, né, eles vão ficar no seu pé, vendo se está tudo bem, por anos. Se você está satisfeito, Se se você era está o que você satisfeito, esperava, se você precisa de algo. quando você precisa fazer a revisão, quando você precisa fazer a manutenção disso ou daquilo. E isso te agrada e faz com que a relação continue forte. E no próximo Porsche que você vai comprar, provavelmente você vai comprar e todo mundo saiu ganhando. Sim. Isso que é o mais legal. Porque existe essa questão que quando a gente fala, porque você é publicitária, como você disse, e quando a gente fala em marketing médico, todo mundo da medicina torce o nariz, né? Torce o nariz e torce bem, né? Torce bem. Está mudando isso. Mas vamos combinar que o que Vamos. eles têm visto por aí é para torcer o nariz mesmo, que a gente vê cada barbaridade. Isso, Esse é o grande problema, isso, né? que eu tô falando aqui, né? No padrão pode doutor, falando que nós estamos falando só de profissionais Sim. com RQ, profissionais bons, profissionais que cumprem o seu papel. Sim, quando você vai aí para os peelings de fenol, de influencer, ou até mesmo de colegas formados, não sendo tão éticos quando se deveria, isso, mas isso é uma parte só, né, Fernanda? Sim. Porque a outra parte toda dos profissionais, o mundo mudou bastante. Hoje em dia, o cidadão, antigamente, para você conseguir um profissional, você precisava, não consigo um reumato. Até hoje é difícil ainda, né? Mas tem muitas possibilidades. Então ele entra lá no Google ou qualquer outro aplicativo médico mesmo e rapidamente escolhe um profissional e acaba todo mundo sai perdendo. Como eu falei, a Porsche conseguiu fazer com que todo mundo ficasse ganhando. A loja e o cliente, que no caso comprou a Porsche. Então, por que não trabalhar para que seja assim na saúde? Sidney, então, colega... vou aproveitar e vamos contar para as pessoas como procurar um bom médico. Boa, vamos. Vamos falar disso dos dois lados. Vamos Médicos, muito. contem para as pessoas que vocês são bons, por favor. Não dá para ser segredo isso. A gente precisa contar e valorizar quem realmente tem conteúdo e tem boa formação, né? Porque senão
a gente nivela por baixo porque só os medianos ou medíocres Sim. acabam aparecendo. Então a gente precisa contar. Boa. As coisas que Não, mais vamos esmiuçar influenciam. melhor Vamos isso. lá, as coisas que Ótimo. mais influenciam. Tempo de formação é um fator bem determinante. Inclusive, tem um estudo bem interessante do CREMESP sobre os primeiros anos de formação de um médico, o número de, não é denúncias, mas reclamações que tem, porque falta conhecimento ainda, falta Não, mão ali, né? denúncia, são inquéritos, né? Porque falta ainda um pouco de experiência Claro. para lidar com o paciente. A E gente até sai com a própria meio relação. com a relação. Então, o tempo de experiência é extremamente importante. As faculdades, universidades que eles se formaram, as mais tradicionais de preferência. É claro que tem outros, mas esse médico continua estudando, ele se atualiza, porque, né, se ele ficar parado no tempo também, tantas coisas mudam. Indicação de outros médicos, de familiares que já passaram, são assuntos super pertinentes. Por isso que eu falo, avaliem também os profissionais, deixem as pessoas saber que você teve uma boa experiência, que ele fez uma boa conduta, porque existe também uma confusão entre erro médico e intercorrência, né? Total, total. Porque pode ser um médico brilhante, ter toda, assim, tudo pela literatura cumprindo e ainda assim ter uma intercorrência. Claro. Quanto outros, mas quem sabe lidar com intercorrências? Quem tem a experiência para tratar esses casos? Então é por isso que é importante. Olhem no site do CFM, Conselho Federal de Medicina. Ele é um médico de verdade? Ele possui CRM ativo? Né? Pelo nome você consegue digitar lá no CFM, o nome do médico você consegue verificar. Ele possui um RQE, que é um registro de especialista. Então, essas coisas ajudam a você a identificar as qualificações daquele profissional e também a promover aqueles profissionais que realmente Que merecem, devem né? ser valorizados. Isso, porque o cidadão, porque para ter um RQE, igual a Fernanda falou, não basta fazer faculdade de medicina. Para ter um RQE, você precisa fazer a faculdade 6 anos no mínimo, fazer a especialidade 3, Residência, vai ter 4 de anos, 3 né? a 5. De 3 a 5 anos e prestar uma prova que te gera esse registro. Então, e esse registro, para quem não sabe, ele é acessível a qualquer pessoa. Se você for lá agora, no caso do estado de São Paulo, no CREMESP, ou se você for lá no Pará, CREMEPA, se você for no CFM, que é nível Brasil, colocar lá meu nome, Sidney Carvalho Júnior, você vai ver lá qual é o meu RQE da especialidade. Que eu tenho então título de especialista para que eu possa atuar naquela área. Não é proibido um médico qualquer atuar em alguma área específica, né? Então aí que está o X da questão, né, Fernanda? Quando ele termina a faculdade, na verdade, ele é médico. Isso. Ele é graduado, ele é um médico, Isso, né? o médico, ele está autorizado, vamos dizer assim, desde tirar uma verruga do dedo, desde passar de prescrever um antibiótico, até fazer uma neurocirurgia. É óbvio que daí isso diz respeito aos valores dessa pessoa, né? Então, mesmo sabendo que ele pode, mas quem tem juízo, quem teve uma boa formação, foi então lhe explicado já desde lá do primeiro ano da faculdade de todos os preceitos éticos, morais, profissionais, para que você não cometa nenhum absurdo. E aí vem várias coisas envolvidas. A Fernanda falou das questões dos erros médicos, né? E eu até uma época trabalhei no instituto que fazia as perícias desses supostos erros médicos. Mas veja, a gente já coloca como erro médico, só que não é um erro médico. É um suposto erro médico. Até na época, a gente tentou mudar o nome de erro médico para conduta médica sob litígio. Então é assim, como a Fernanda falou, o médico segue todos os manuais, todas as técnicas, e pode acontecer intercorrências e faz parte do jogo. E aí o médico vai diagnosticar essa intercorrência para que ela não se torne uma catástrofe e que possa ser feito o melhor possível. E nesse órgão que eu trabalhei, que é o IMESC, que é um órgão estadual do qual fui superintendente por 8 anos, as perícias médicas, todas elas da justiça gratuita, ou seja, um volume gigante do estado de São Paulo, caíam lá. E a gente tinha grupos de estudo naquela época. Então, para vocês terem uma ideia, para você até também saber desse órgão especificamente, de cada 100 denúncias, de cada 100 processos de erro médico, sabe quantos realmente eram erro? De cada 100? 2.
Imagina se a gente dois. pudesse computar os erros de não médicos, profissionais não médicos, Isso. não habilitados Então, a veja, fazer. de cada 100 daqueles processos, 100 médicos sem dormir, porque médico não aprende nada sobre Não. direito. Então, infelizmente, eu aprendi muito que somos apenas seres humanos. Então, quando você tiver um problema desse, se você fez tudo certinho, não vai acontecer nada, vai dar tudo certo, porque são tudo baseado naquilo que aconteceu. Mas só que 100 médicos ficaram sem dormir, tem que contratar advogado, esperar a perícia e tal. Mas eram 98 de cada 100, assim, ele puncionou meu pescoço, fez uma biópsia, mas fez do lado errado. Só que era por exemplo, uma bolinha do lado direito, mas a agulha entra pelo lado esquerdo. É assim que é. Mas aquilo virava um processo dessa altura. Então é gasto com o Estado. Por quê? Porque tem outras coisas envolvidas. Sim. Advogado que vai tentar. A palavra certa é meio que acharcar mesmo, né? Tirar dinheiro. Então, tudo isso faz parte daquilo que o médico não aprendeu na faculdade. Sidney, se você me permite fazer um comentário sobre isso, eu Permito, adoro uma frase permito muito. que é: o óbvio precisa ser dito e repetido. Muitas dessas coisas. Lembra que eu estava comentando sobre que eu amo minha ignorância O óbvio mais médica, importante né? do mundo, Fernando. É óbvio para aquele médico que está funcionando, para aquele paciente, ele não faz ideia do que ele vai tratar. Então, quando a gente fala de gerar valor, de ter processos, de trabalhar essa jornada do paciente, inclusive é explicar o que vai acontecer para esse paciente conseguir minimamente ter noção e entender que aquilo faz parte do processo de tratamento, como vai ser feita a punção, para que ela vai servir, qual é o objetivo. Né? O óbvio Claro. precisa ser dito e Sim. repetido, porque é óbvio para o médico que estudou 11 anos pra Claro. E gente, esse a gente profissional fica perdido. que não fez o óbvio, ele perdeu o paciente que saiu falando mal dele. E eu esqueci de falar uma coisa, esse processo, só para vocês entenderem, ele geralmente, até ele ser arquivado, porque ele vai ser arquivado, tirando Sim. aqueles 1 ou 2, que toda a profissão tem uma curva de Gauss, né? De gente que nem devia estar lá. Mas, para vocês terem uma base, esses 98 a cada 100, né? Porque, na verdade, lá eu lembro, eram 3 mil por mês. Não, desculpa. Deu médico uns 300, mais ou menos, daquela época, né? Por mês, todo mês, só no estado de São Paulo. Então, desses... Todos eles, só para quem tá vendo entender, esse médico vai ficar sem dormir uns 5, 6, 7 anos. Porque isso aí, a perícia demora para ser agendada, depois a audiência. Então, tem que tomar cuidado, Sim. tem que saber, tem que ter toda essa. Que nem você falou, você precisa dar esse banho de obviedade, de explicações, para que o colega médico possa trabalhar com tranquilidade e sim colocar para fora todo aquele potencial gigantesco, porque também, às vezes, quando a gente fala isso, dá a impressão que é uma espécie de vaidade. E não é vaidade, é só uma conta matemática. Então, imagina, e a gente não falou aqui, hein? 10 anos de estudo, Sim. em média, qual regime? Integral. 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 Todas as faculdades são o quê? Eu diria 12 horas, conhecendo um pouco os bastidores ali, ou mais, né? Não Mas chega então, nem a 8 todas as horas. faculdades são o quê? São Ou meio período, a maioria. Não, a grande maioria, né? 4 Então, horas no máximo. 3 horas. Exato. 10 anos de integral, só você uma conta muito simples. São 20 anos de qualquer outra faculdade. Entendeu? Então não é brincadeira ser médico. É séria coisa. Não é que é melhor que ninguém, não é isso que eu tô falando também. É só um fato matemático. E aí a pessoa, o médico, às vezes, como você falou, não tem essa experiência, Sim. joga tudo por água abaixo. Como eu falei, fica sem dormir 5, 6, 7 anos por uma bobagem. E fica, porque o médico não entendeu que vai dar tudo certo no final, se ele fizer tudo certo. Nem isso, ele realmente se preocupa, porque o grande objetivo desses profissionais é resolver o problema do paciente. E se ele não resolve, quantas vezes eu vejo meus clientes, às vezes, vêm conversar comigo sobre: Fernanda, aconteceu isso, mas essa conduta, e eles ficam remoendo qual o milímetro do milímetro que poderiam ter feito diferente, porque eles genuinamente se preocupam com o paciente, com a saúde do paciente. Que é isso que o médico aprende, genuinamente. Pelo menos, vírgula. A grande maioria. Na maioria das faculdades antigas. Hoje a gente está com um fenômeno meio esquisito aí, que está proliferaram-se muitas faculdades, muitos cursos de qualidade duvidosa, sim, Sim. porque não dá
por exemplo, para ter uma faculdade de medicina sem ter, no mínimo, um grande hospital por trás, porque como que você vai Precisa treinar. se formar médico sem nunca ter passado 10 intracates, ter entubado várias pessoas, né? Impossível, impossível. Então, tem que tomar todos esses cuidados. Não sei o que vai acontecer, eu espero algumas coisas, mas eu não sei o que vai acontecer. Esperamos. Né? Da curva de Gauss que você comentou, a estatística, antes, como você tem muito mais vagas, antes também você tinha muito menos profissionais entrando nessas faculdades. Então, você pegava realmente, bastava falar que entrou em medicina para você saber que aquele profissional era extremamente competente por ter conseguido passar em uma das vagas, né? Perfeito. Hoje, como a gente tem um número muito maior disponível, você começa a sair daquele pico da curva e Sem para dúvida. mediana. Então, você também tem uma mão de obra entrando um pouco mais desqualificada. E aí você junta duas coisas: pessoas um pouco menos qualificadas com talvez recursos não tão bons preparados para transformar aquela pessoa em um profissional excepcional, a gente pode vir a ter esses casos. Esperamos que medidas sejam tomadas para que melhore essa qualidade. Esperamos muito, porque também a gente vai precisar deles daqui 20 anos, 30 anos, né? E a gente precisa que estejam. Sim, Porque assim, isso são mitos, que são mitos, não, são lendas, mas são lendas urbanas verdadeiras. O médico não pode errar. É verdade isso. Nenhuma profissão pode errar. Mas se o contador errar, ele vai lá, arruma o arquivo, corrige, paga uma toma uma multa. multa, toma, né, uns xingamentos, perde o Sim. cliente e assim vai. Se o educador físico errar, dá uma machucadinha no bíceps, né? Uma tendinite, um entorse, e assim vai. Agora o médico é real que ele não pode errar. Por isso ele tem que aprender uma coisa importante que eu aprendi muito cedo. Você só vai trabalhar naquilo que você está seguro para fazer. Eu já dei plantão de UTI negativo. Eu nunca me senti apto, seguro para dar esse plantão. Então tem até uma piada que eu vi uma vez, um post esses de piadinha, que era assim, dica para você que está inseguro para dar um plantão na UTI. Qual é a dica? Não dê. Não dê, exato. Não dê. Então, Sim. essa parte da consciência, cada um tem que ser. E aí eu pergunto, essas faculdades de hoje, essas novas, que estão caçando aluno com um laço, será que elas vão passar essa consciência? Certeza que não. Né? Não tem vaga de residência para todo mundo. Então, esse assunto é muito importante que a gente discuta, muito pertinente, porque isso que você falou, sim, não é mais verdade. É ainda difícil, mas é muito menos difícil do que já foi um dia. Antigamente, claro. Então, antigamente, você tinha quem entrasse na faculdade de medicina, já era um cidadão que na curva de Gauss lá, de quanto a pessoa se dedica, já estava na pontinha. Já muito na ponta. Agora Estava na pontinha. Agora já está bem menos, né? Então, e quem mais tem lugar de fala do que eu para falar, que sou médico, que tem uma filha que está no 5º ano, que tem um meninão de 18 que agora vai querer prestar medicina também, e eu nem incentivei, nem desincentivei, mas hoje estão ali lidando. E estamos falando sobre isso. Sim. Não é igual antigamente que você virava médico e você tinha um bom trabalho para fazer, né? Uma carreira maravilhosa, depende da sua performance, né? Mas era diferente. Mas a responsabilidade com o paciente, a demanda que existe do paciente, ela continua igual, né? Os valores morais e éticos são inerentes à profissão e também carregam muito da formação das pessoas. Total. Então, mostrar um pouco dos seus valores. Eu proíbo meus clientes usarem algumas palavras na comunicação, que é atendimento humano, atendimento personalizado, é o básico da medicina. Eu falei, vocês querem conversar, que vocês querem colocar como diferenciação, sou honesto, sou ético? Gente, isso é o mínimo. Total. Atendimento humano, você não é um robô, você tem que atender de uma forma humana. E aí ele joga isso pra clínica, né? O atendimento humanizado na clínica. Como assim? Personalizado, não é o mínimo que você tem que fazer um tratamento individualizado para aquele paciente, não é igual receita de bolo para todo mundo. Então, são coisas que às vezes as pessoas acabam achando que é diferencial, quando na verdade é o mínimo que se espera de um profissional. Então, esses não são diferenciais. Se começarem a falar que é muito exclusivo, personalizado, maravilhoso, foge que a chance de ser cilada é grande. E o grande problema de tudo isso, que é o motivo de você estar com seus
conseguindo levar valor para os seus clientes. A grande mudança são as redes sociais, eu acho. Porque hoje E outra coisa, não estou falando mal da rede social, presta atenção. O cara pode ser bom na vida de verdade e pode ser bom no Instagram também. Correto? Sim. Ele pode e deve. Não tem problema. Ah, mas é o médico do Instagram. Não é por isso que Por ele é isso. ruim. Porque já falam, não, é médico do blogueiro, não sei o quê. Não, o cara pode ser bom de verdade. Eu conheço vários colegas que foram formados pela USP, que fizeram HC, que trabalham no Einstein, no Sírio, no Oswaldo Cruz, e agora eles se renderam. Que bom. Porque que acontece? O silêncio dos bons é que faz o mal proliferar. Exato, Então vejo exato. colegas meus, que a gente começou o podcast há uns 4 anos, e também vários colegas meus falaram, o Sidney tá maluco, né? Virou Torce o nariz, blogueirinho velho. Eles falam isso até hoje, né? Meus filhos também, eu me divirto. blogueiro. E tranquilo, né? Mas agora você vê que todos estão se rendendo. Que bom. Porque daí eu Sim. vejo lá colegas meus, plásticos, cirurgiões, urologistas, psiquiatras, que estão começando já há algum tempinho a aparecer para Sim. poder botar ele na casa. Exato. Botei A botar gente ele na não casa. pode ficar isolado e deixar de se posicionar. Então, eu defendo bastante que o médico não precisa ser blogueiro. O que ele precisa é se posicionar, mostrar suas crenças, seus valores. Pode ser através das redes sociais, pode ser no consultório. Claro. As redes sociais, elas servem para aumentar o alcance. Elas não deveriam ser feitas para criar um personagem, levar informação que você nem faz, né? Ah, não operei vários hoje, atendi tantos. Isso é mentira, para. Elas devem ser um reflexo daquilo que acontece offline, para que mais pessoas tenham acesso, o que talvez 5 pacientes teriam acesso no seu consultório, como você pode levar isso para 50. Também tem uma coisa interessante que as pessoas acham que agora, se não for, sei lá, 5 milhões, não vale nada. Já pensou você ter 500 seguidores, lotar um teatro para falar de uma pauta de saúde e as pessoas te escutarem? É muita gente, Sem dúvida. né? Que você possa levar essa informação de qualidade. Parece que é uma batalha perdida contra a desinformação, mas a gente precisa ter uma curadoria. Quem são esses profissionais? A gente precisa pontuar isso. Tem clientes que gastam mais tempo dissuadindo um paciente que ele não precisa fazer um exame, por exemplo. Tem uma médica nossa que ela fala: eu não aguento mais receber pedido de exame porque parece tabela periódica, que tem 100 milhões exames. de coisas. Parem com isso. Então, às vezes, ela gasta mais tempo na consulta falando para aquele paciente que não precisa daquilo do que fazendo uma consulta orientando o que ele precisa e etc. Porque é Ou tanta pelo menos naquela informação. consulta não precisa. Porque Sim, exame também pode ser bom. Não para você aquela para paciente, aquele para ou para aquele quem momento. Não é que ter 100 exames também é sempre ruim, não é isso, né? Mas não é naquele o momento, comum. todo mundo acha que é o tempo todo, precisa de Né? 100, 200 Do tipo, exames, ver assim, parece, vai. não, doutor, você não vai nem pedir um exame? Fala, hoje, pela sua Exato, queixa, etc., não precisa. Em alguns casos, claro. sim, precisa do exame, da conduta, de um acompanhamento, principalmente casos mais crônicos. Então, é muito. Busquem profissionais de confiança e se posicionem médicos, porque a gente precisa de pessoas que levem informação de qualidade. Sim, e com tudo isso, como você falou, não é só a rede social, mas eu acho que, na realidade, hum, sem rede social fica aquém do que poderia. Sim, Porque antes você tinha os consultórios médicos, ainda tem um pouco, as questões das indicações, mas está diminuindo isso. Por quê? Porque é aquela história que a gente falou, vai o cidadão mais que tem mais um ímpeto da parte de marketing e tudo mais, e ele tira, ele leva para ele aquelas pessoas que às vezes ele nem tem condições de atender e assim por diante. Outra coisa também importante, você falou também dos não habilitados, e sim, não médicos, etc. Toda semana, para quem procurar no país, se procurar no mundo, é todo dia, todo tem dia. alguém que foi a óbito, que faleceu, porque vai fazer um procedimento de preenchimento ou procedimento até de doença, uma medicação que não faz nenhum sentido, porque no Brasil, sobretudo, não é proibido, né? Alguns conselhos, pelo contrário, até estimulam Permitem. e permitem. Tem bons profissionais, sim, também outros conselhos, claro, né? Já veio aqui, por exemplo, um grande amigo meu,
o Luiz Henrique Shida, que foi já presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e até teve essa discussão sobre que foi, ela era sobre isso, falando sobre como encontrar um bom plástico, né? Então ele falou, olha, tem profissionais da odontologia que conseguem, que sabem fazer um bom procedimento, mas aí entra naquela discussão que a gente falou, tem que checar, avaliar todas as questões das indicações, mas se você está falando em doença, se você está falando em cirurgia, sim, quem que você vai procurar? Como chama esse profissional? Chama médico. Para o paciente, eu gosto de indicar que se for complicar, quem vai te tratar? É quem Claro. está cuidando de você ou vai ser outro profissional? Sim, e esse outro Porque, talvez nem te aceite, porque, né, em geral, às vezes o médico nem pega o erro do outro. quem cuida de É. você se uma complicação vier a acontecer? De novo, não por má conduta daquele profissional, mas Às porque vezes sim, né? intercorrências acontecem, é Claro. fato. Então, não necessariamente uma má conduta, mas você está se expondo a um risco desnecessário. Então, pensem muito bem com quem vocês vão fazer algo, para quem vocês levam, né? Busquem referências dessas pessoas. As indicações, você comentou que estão diminuindo, mas são tão importantes. Elas trazem para a gente uma qualificação daquela pessoa, de Claro. quem conhece, de outro médico indicando. Isso facilita muito a vida do paciente e também para o próprio médico, né? Que sabe que vai ser bem cuidado. A gente tem várias áreas que têm tratamentos multidisciplinares. Muitas, Então a exato. gente precisa dessa troca entre eles para que aquele paciente, inclusive, tenha um melhor resultado Sim. do seu E essa tratamento. multidisciplinaridade não nem necessariamente é com médicos, né? Exato. Então, esses dias teve um episódio que foi sobre emagrecimento, e até teve um corte que um colega nutricionista, um profissional nutricionista, foi lá e fez uma crítica ao corte, que era um corte que ficou falando que falava lá no corte sobre se você a especialidade médica que cuida de emagrecimento qual é? Nossa, eu serei incapaz de dizer. Temos várias Não, 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 opções mas aqui. então, veja, olha, endócrino, certo? Eu falaria endócrino, mas Isso, temos várias pessoas aqui cuidando disso hoje. justamente. Mas existe uma especialidade médica chamada medicina do emagrecimento? Não, Não, não. E aí entra naquilo que a gente falou. O médico não é impedido de fazer nenhuma nenhum especialidade. tratamento. Ele não pode se declarar como especialista de uma especialidade que não existe e nem da que ele Sim, não tem RQE. Ele pode falar que ele é especialista. Tem uma pegadinha muito doida nisso, né? Que eu sei, a primeira vez que eu li, eu falei, como assim? Você sabe isso? Porque o cara pode sim. falar especializado em psiquiatria. Se ele fizer um curso de final de semana. Mas ele não pode falar especialista em Ele não pode usar psiquiatria. especialista E nem falar que é psiquiatra. ou, por exemplo, ele não pode falar que ele é dermatologista, né? Uhum. Ele pode falar que ele tem. Especializado em dermatologia pode. O correto seria colocar pós-graduação em Isso, pele ou dermatologia, isso, pós-graduação em saúde mental, psiquiatria. isso. Essa é a Que orientação é correta, mas isso, as pessoas usam alguns isso, é a artifícios, pegadinha. né? Então, aí complica, né? Porque daí o paciente, como ele vai entender tudo isso? E aí, Muito voltando ao difícil. post, o post falava sobre, então, o médico que deve ser procurado para emagrecimento é endócrino, ponto final. Aí o nutricionista falou que absurdo, que post egoísta e egocêntrico. Eu respondi, falei, não, estou falando da medicina. Dentro da medicina, não tem uma especialidade chamada medicina do emagrecimento. Quem cuida do emagrecimento é o médico. É óbvio que o nutricionista é tão ou mais importante ainda que o Sim. médico, né? Para um processo de emagrecimento, óbvio. Então, em nenhum momento, a gente aqui, nós dois agora, Fernanda, a gente está querendo criticar outros profissionais que estão quase sempre ou sempre envolvidos De nas forma especialidades alguma. médicas. Então, vamos citar o emagrecimento, que essa pessoa, como pegou um corte, foi lá, deu uma malhada, eu expliquei. Falei, olha, nós estamos falando dentro da medicina, esse é o profissional. Mas o nutricionista, o psicólogo, o educador físico, no mínimo, esses 4 profissionais estão Super 100% envolvidos. envolvidos no processo de emagrecimento. Então, quando você vai procurar um médico, só toma cuidado com isso. E essa é a nossa conversa de hoje aqui, Exato. Então, né? a gente tem fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, Uhum. nutricionistas. São equipes essenciais, inclusive, para a conduta do paciente, que o médico, imagina, o cirurgião não faz absolutamente nada sem equipe, Sem né? dúvida. Você não consegue tratar o paciente.
para emagrecimento, que tem uma mudança de estilo de vida, você não consegue fazer isso sozinho em consultas a cada 3, 6 meses. Exato, nutricionista você vai estar Você toda semana. precisa ter um acompanhamento mais próximo para garantir que o paciente consiga implementar aquelas mudanças de estilo de vida, porque também não adianta. Mesmo, né, eu comentei, meu marido faz cirurgia do aparelho digestivo. Não adianta operar a bariátrica se não tiver o acompanhamento depois. Tem muitas coisas envolvidas. Lógico. Então, isso é garantir com que o paciente esteja apto. Não em fazer a indicação pensando no bolso, mas pensando no valor que você vai gerar para aquele paciente e se aquele paciente está apto a fazer aquele tratamento, porque a gente precisa garantir também a continuidade, que senão as pessoas começam e daí já se desanimam ou falam que não deu, ou até geram depois um pior, né? Os leigos que dizem, começa, você quer chamar a atenção de um médico, fala que você parou de tomar antibiótico no meio, né? Porque às vezes você vai gerar uma complicação ainda maior. Acho que agora já tá bom, já sei me virar, já melhorei. Então, esses acompanhamentos multidisciplinares são essenciais para garantir um tratamento completo, correto e adequado. E toda essa nossa conversa, até o surgimento do podcast, essa questão toda das mentorias, de orientar o médico, elas surgiram porque as pessoas cada vez têm mais acesso à informação também. Sobretudo na pandemia, as pessoas passaram a buscar mais informações de saúde. Principalmente passaram, no meu entendimento, não sei qual é a sua impressão, a dar mais valor à saúde. Porque você perdeu algum ente na Covid? Próximo? Felizmente, Você é uma não. exceção. Porque alguma pessoa próxima, um amigo... Mas temos vários conhecidos que... Não, digo conhecido. Sim, vários. Pessoas próximas, não digo parente de sangue. Um conhecido, um amigo, vários. um pai do amigo. Todo mundo perdeu. Vários meus amigos foram trabalhar no covidário ali, de linha de frente, de atendimento. Sim. Então as pessoas viram que você se cuidando já é difícil. Né? Então imagina se você não se cuida. Então o assunto saúde, que sempre foi um assunto muito espinhoso. As pessoas gostam de falar de relacionamento, de bebida, de esporte, de futebol, de sexo, de aposta, tudo, né? Saúde passou a ser um pouco mais importante. Diga-se, você vê o podcast, por exemplo, que a gente fica muito satisfeito muitas vezes, a gente ajuda muita gente, a gente vem cada vez tendo mais pessoas nos acompanhando. Outros também canais de saúde cresceram muito na pandemia, não em formato de podcast, mas cresceram muito. Então isso faz com que o ambiente todo de saúde esteja num momento diferente, momento de uma visão do paciente ou do ser humano muito mais aberta, assim, muito mais importante. Né? Então, por isso, precisa ser mais bem cuidado. A gente tem que cuidar, porque muitas vezes as pessoas não têm consciência daquele problema ou das complicações que ele pode vir a ter. Então, quando a gente consegue levar a prevenção sobre um olhar de... Se você já parou para pensar em determinadas situações, é diferente da gente... Antes tinha uma saúde muito mais resolutiva no sentido de depois que deu ruim eu vou tratar. Sim. E não vou prevenir para garantir que não aconteça. Sim, exatamente. Né? Então, quem faz exercício físico, eu odeio fazer musculação, mas eu faço porque sou obrigada, sabendo que quando eu estiver lá nos 80 anos, se eu não tiver isso, eu não vou ter uma qualidade de vida. Então, a gente passa a ter mais consciência do que precisa ser feito. E essas informações de qualidade e bem, né, essa curadoria toda facilita muito para as pessoas. Talvez não fariam tratamentos, não fariam exames, não mudariam seu estilo de vida se não tivesse esse tipo de acesso à informação. E que bom que a gente pode levar essa informação de qualidade, tanto para médicos quanto para pacientes. Sim, e a gente também estava falando lá fora, né, ou em algum momento a gente falou sobre isso, que na faculdade o médico não tem essa formação desse relacionamento. Então, é obrigado que se leve isso para o consultório, porque o médico está acostumado, na verdade, Fernanda, a tratar de doente. Até pouco tempo atrás, o médico, você chegar, qual é a sua queixa? É assim que foi sempre. Sempre foi assim. Tô com febre, tô com tosse, tô com dor para fazer xixi, tô com diarreia. Você esperava ter um problema para tratá-lo, né? Então, o nosso slogan, que é informação, diamantes de prevenção, é totalmente verdadeiro, porque isso muda completamente o jogo. Né? Então você vai conseguir, através
de bons profissionais, de boas informações, mudar toda a história. E Isso. tenha também a ideia, eu já vi gente falar, que às vezes se cuidar é um ato de egoísmo. E não é, ao contrário. Porque na verdade você se cuida, é um É um ato de altruísmo, porque amor. é um ato de amor, principalmente com os teus filhos, tua família, teu cônjuge, teus amigos, né? Que querem que você fique aqui por mais tempo e bem. Tem- Então, eu. Você comentou de uma frase de internet, eu vi assim, as pessoas falam que matariam por seus filhos, né? Ou dariam a vida por seus Boa. filhos, mas se você está disposto a manter a sua vida e cuidar da sua vida pelos seus filhos, Sim, eu já vi essa aí também, achei muito boa muito. e é total verdade, né? Porque você fala, ah, mataria pelos meus filhos, mas tá lá usando cocaína, tá fumando, tá bebendo. E não se Você não cuida, tá se matando, né? você tá se cuidando Você pelos está seus filhos. literalmente se matando. Você tá se E nem é por matando eles. e se, isso, exatamente. Nem vai precisar pular na frente de uma bala para salvar, porque você já tá se antes salvando, né? Faz todo sentido. E dentro desse assunto também, né, Fernanda, a gente nunca aqui passa ideia de todo mundo ser um monge do Tibete, não é isso também, né? A gente tem que saber que cada um tem que fazer o seu melhor. Então, a gente sabe que, por exemplo, se você falou, tem que ir pra academia. Tem gente que ama, tem gente que odeia, mas quem odeia tem que fazer o mínimo. A gente faz E, porque e precisa. quem ama vai quanto precisar e assim vai, né? Se cuidar o melhor possível para dar o melhor possível para as pessoas que você gosta. E acho que é nesse relacionamento que a sua mentoria acaba levantando esse Sim. tema, né? Para que o médico que já é os seus clientes lá já são bem formados, já tem técnica boa, já tem uma expertise violenta, mas às vezes falta O esse médico bilu-bilu. aprendeu a ser médico e tratar Isso, doenças. Então, aliás, eu estou falando de medicina, mas isso serve para todas as profissões que são profissionais liberais. claro, Nós fomos ensinados a ser funcionários de uma empresa. A gente, né, não aprendeu sobre direito, administração, economia. Então, claro. o marketing ele vem ajudar muito, mesmo marcas pessoais, né? O seu nome, o nome do médico. Você não pode deixar esse nome ser manchado por um deslize de uma besteira. Então, como que a gente usa ferramentas que são de gestão, de marketing, de comunicação, para melhorar aquele médico, melhorar o valor que ele vai gerar para os pacientes e, principalmente, buscar o estilo de paciente para aquele estilo de médico. Não só falando tecnicamente, né? Porque vamos nivelar alguns profissionais aqui que são extremamente bem formados, mas para quem é? Tem um cirurgião que ele tem uma maior propensão a indicar cirurgias, porque ele acredita mais na conduta dele. E tem o outro que só indica em casos extremamente necessários, porque faz parte do estilo daquela conduta daquele E os profissional e dois da estão certos, experiência dele. exato. Literatura, provavelmente, os dois se, né, se Os dois estão justificam, corretos, né? têm suas defesas, mas existe um estilo de profissional para cada paciente. Tem um estilo de profissional. Então, como a gente pode mostrar isso para os pacientes e aproximar as pessoas que têm a ver com você, com o seu estilo e principalmente saibam o que você faz? Porque eu nem soube falar do endócrino aqui, olha só. Quem eu vou procurar? Meu Deus, e agora? E quantas vezes a gente fica procurando e rodando entre profissionais sem nem encontrar direito aquele que a gente precisa? Sim. Então, como a E gente todo pode. mundo sai perdendo. Todo Porque é mundo. essa hora que entra a pessoa que nem é da profissão e joga aquela informação que vai resolver seu problema, aquela informação fake, e aí você cai. Que vem com aqueles posts, o que a Globo não mostra, a indústria não quer que você saiba, o Isso, é. segredo. Gente, foge dessas É, coisas, tá? laboratórios criam doenças para criar para vender remédios, Antivacina, pelo amor de Deus, antivacina. foge que é cilada. Exato, cilada total. Então, exatamente, esse é o nosso maior propósito aqui, é desmascarar esses absurdos. E no fundo, você falou uma coisa que eu sempre falo também, que é o óbvio, a importância do óbvio. Só que, na verdade, as pessoas não sabem o óbvio. E isso que é a questão. Mesmo Sim. o próprio, que nem você falou, o médico tá lá 200 anos de formado, mas o óbvio é ter um bom relacionamento com o seu paciente. Não é só porque ele sabe, porque também talvez isso antigamente não fosse tão verdade, porque só tinha ele. Antigamente na cidade tinha um médico, um padre e um delegado. E o médico esses três mandavam na cidade. Isso não é muito longe. Não.
Tem lugares, Tem provavelmente, ainda. exemplos, posso citar nomes. É. Não, Campinas não chegou a ser assim. Nem Não, mas a gente Sorocaba, tem que é a minha outras. mas tem as próximas, né? Tem ali, Sim. tem da família aqui. Então, e veja, e aí que acontece? É, porque que acontece? A necessidade faz o homem. Então, tanto faz como quando era assim, o médico, sendo bom ou sendo ruim, ele não precisava mostrar. Porque ele era doutor Sim. e não pagava lugar nenhum para almoçar, nem para ficar, nem para arrumar o carro, nem para nada. Hoje mudou bem isso. Né? O Brasil cresceu muito, as cidades cresceram muito. Então, não é que é uma competição, mas se você se dignificou para fazer aquilo, faça direito. Mostre seu Mostre valor. seu Não tem. trabalho. É, Isso não é proibido. Aliás, falando em proibido, vamos vamos entrar no nosso falar. assunto que eu tinha perguntado para você que eu queria aprender um pouco. Falar sobre a resolução do CRM, desculpa, do CFM, Conselho CFM, que é o Conselho Federal, Federal, sobre Medicina. que existe, gente, antes dela falar, existe um manual, óbvio, do Conselho Federal de Medicina sobre tudo que o médico pode e não pode, vamos dizer assim, né? Que é o Sim. manual da conduta médica, da ética médica. Se você fugir daquilo, você pode ser aí denunciado, aí tem inquérito, tem processo, tem penalidades, né? Que vão desde uma advertência oral até uma cassação, né, do seu CRM. Mas me fala hoje como se encontra essa resolução sobre o marketing médico do CFM. Dá um Ótimo. Foi geralzão. uma ótima atualização, inclusive, porque a versão anterior foi atualizada em 2023, então não chega nem a 2 anos. Ela proibia muitas coisas, enquanto outras especialidades, não outras, enfim, profissionais não tinham essas proibições e estavam ali promovendo barbáries, né? Então isso foi excelente para que os médicos mantenham a conduta. Eu vou contar o que o CFM permite, mas eu também gosto de reforçar, não é porque o CFM permite que você deve fazer. Cuide de seus valores e faça suas escolhas, Boa, boa. mantenha. Não é porque tá lá É, porque é bom também, né? Mas é bom exato, conhecer. né, então vamos lá. Primeiro lugar, o médico obrigatoriamente, precisa divulgar seu CRM, RQE, quando possuir, em todas as suas comunicações. Então tem perfil nas redes sociais, na bio do Instagram, do TikTok, do Twitter, LinkedIn, não importa, do X, né, não do Twitter, olha, a gente entrega a idade Sim. nessas horas aqui. Você precisa colocar seu CRM e RQE sempre disponíveis. Precisa colocar em cada publicação sua? Tem alguns entendimentos. Alguns defendem que não obrigatoriamente, porque já está no seu perfil, né? Mas ajuda. Não, você não coloca ali na legenda, etc., ou então pequenininho no seu post, porque isso pode facilitar que se alguém vai replicar a informação, der um print, saiba a origem daquela informação e quem foi responsável. Essa é a primeira coisa. Segunda, que foi muito discutida, antes e depois, que, né, Sim. não era permitido e agora passou-se a ser, desde que não mostre de forma alguma a identidade do paciente, tenha que ter muito cuidado com privacidade, não tenha nenhum tipo de manipulação de imagem, ângulo, luz, recursos de foto e coisas do tipo, e principalmente o antes e depois, ele não pode prometer nada. Na verdade, não só o antes e depois, você não pode prometer, venha se tratar e ser curado. Venha mudar Meu sua tratamento é o vida. melhor. Você não pode fazer promessas, porque você não pode cumprir essas E promessas, não né? pode mesmo. Então, não é permitido fazer nenhum tipo de promessas. Então, mais uma dica para as pessoas aqui. Se alguém falar, emagreça em 3 dias, prometa, Eu quero. foge que é Emagrecer em 3 dias. cilada. Foge que é cilada. Sim, Não, nada é fácil. não, Nada que não é bom é. é fácil. Não. Milagroso demais ali não pode. Então, tem a parte de sua identificação, não usar título de especialista quando não é. A gente estava comentando aqui, né, de quem Uhum. é ou não especialista. Não pode. Mês de novembro, Black Friday. Médico não pode divulgar serviços, preços, promoções. Então, nada de começar a fazer Black Friday de medicina, gente. É um absurdo isso. Aí Uhum. foge de novo, mais uma cilada aí. São Então, várias coisas então que você pode usar todas para chegar então no seu veredito final sobre aquele profissional. aquele profissional não pode divulgar preços, fazer promoções de tecnologias, falar o meu protocolo, uma outra palavra que infelizmente Vulgarizar, caiu ali numa situação uma que vala. é, Protocolo, né, né?
Era algo extremamente rígido, Importante. importante, seguir protocolos de acompanhamento e atendimento, e hoje cada um quis criar Agora o é seu protocolo protocolo, próprio, né? e a gente acabou fazendo um desserviço Sim. ali. Então, protocolos com nomes próprios, milagrosos, de novo, tudo isso não pode ser feito, porque o que a gente tem são as condutas de literatura, de cada uma de suas especialidades. Então, essas coisas não podemos. O que podemos? Levar informação de conhecimento, levar formação de cunho educativo, promover o médico em relação à sua formação, especialidade, experiência. Então, você pode falar, eu tenho X anos de formado, já atendi mais de Y pacientes, desde que você consiga comprovar esse tipo de coisa também. Então, você pode sim promover o que você faz, como você faz, desde que não tenha uma mercantilização, não seja por coisa assim, explicitamente financeiro. Vem aqui que eu vou te operar porque meu bolso quer, não porque você precisa. Este protocolo de tratamento, né? Então a Sim, gente precisa tomar esse cuidado. O claro. que eu comentei sobre o CFM permitiu antes e depois, e eu falo para os meus mentorados, será que precisa? Você quer atrair pessoas que estão buscando um catálogo de como podem ficar? Ou alguém que tenha a técnica para atendê-los da melhor forma possível? Não é melhor deixar isso para mostrar no consultório, pegando casos parecidos com aquele paciente e contando para o paciente quais expectativas, o que poderia ser feito, o que não poderia? CFM permite, mas precisa. Vale a Ou pena, será que precisa né? tanto? Pode ser que, eventualmente, algum casinho ou outro faça sentido, Mas né? você Mas tem um essa, perfil só só voltado ali disso, né? de antes e É, depois? entendi, É isso que entendi. você quer se Aí promover como, complica. vem aqui, eu quero isso É, sim. para o meu atendimento? Então, isso tem muito a ver com os valores e a marca, o posicionamento daquele médico. Você pode, dentro da especialidade, existem áreas de atuação. As especialidades também são muito amplas. Hoje nós temos mais de 530 mil médicos atuando no Brasil. E a gente vê um hiper nicho desses atendimentos. Então, não é porque um médico é endocrinologista que ele vai atender absolutamente todas as áreas de atuação da endocrinologia. Então, ele pode se Claro. dedicar a uma área, pode ser ao emagrecimento, a Sim, da alguma condição tireoide, do testículo, do metabólica, pâncreas, a lógico, alguma lógico, outra coisa. Ele pode falar sobre isso e lógico. se mostrar Referenciar também sobre isso. sendo mais referenciado nesse assunto. Então, você pode Claro. falar sobre uma área de atuação específica. De novo, a área de atuação não é especialidade. Então, Sim. ele não vai ser um especialista em tireoide, mas ele pode ser um profissional renomado e dedicado ao estudo e à conduta da tireoide. Claro, e lembrando mais uma vez que não existe em medicina cursinhos de final de semana que vão transformar o médico num bom especialista em nada, né? Então não existe isso. Tudo em medicina é muito longo, suado, difícil e complexo, né? Então, por isso que a nossa conversa é essa. Então, às vezes o pessoal essas pessoas que são, o pessoal chama de influencer, né? Imagina você vai lá fazer um procedimento, às vezes, que não é nem é da área de saúde, é só influencer. Aquela que faleceu do pirindifenol há uns 6 meses Sim. atrás, era uma pessoa que fez um curso de final de semana e assim vai. Eu lembrei de uma coisa, não sei se você, dentro mais ou menos desse, não, muito dentro do nosso assunto, é, eu não sei se é verdade ou não, mas então eu vou colocar aqui, não sei se você ouviu falar, não sou também a favor de tudo que acontece lá, mas isso vamos colocar numa gavetinha separada para eu falar. Na China, parece que eles querem regulamentar que quem pode falar na internet de assuntos técnicos é só o profissional da área. Por exemplo, Formado. isso. Por exemplo, então, se você vai falar de medicina, você tem que ser médico. Se você vai falar de engenharia, você tem que ser engenheiro. E assim por diante. Sim. Então, quer dizer, não sei se isso aí não consegui checar. Fiz uma publicação disso hoje, Sério? inclusive, sobre esse assunto. Jura? Olha, Não há uma, combinamos, não hein? combinamos, não foi combinado Forte, forte isso, né? nem. Concordei total com isso, né? Porque aí o nosso podcast vai continuar, que eu sou médico. Os outros eu não sei. O que foi publicado, né, pela Forbes e algumas outras matérias, que é outra coisa importante, olhem as referências. A gente vê um post de Uhum. algum lugar e não vai ver a informação, eu sempre vou olhar a fonte ali do que aconteceu. Tem duas informações interessantes nesse sentido. Então, o que a China está pedindo para saúde, finanças e direito, Que que tenha legal. formação, tenha Então é real, então é universitária, real.
para poder falar sobre esses assuntos, né? Para poder publicar e divulgar que tenha minimamente informação e E faz formação sentido, né? formal desses temas. Claro, a gente sempre fica com aquele, mas será que e a liberdade de expressão? Como é? O que se Então, trata? daí você pensa na China, você fica um A pouco gente fica um pouco bolado, né? receoso ali, Mas até talvez eu porque concorde com isso. tem profissionais formados que a gente sabe que estão mal formados e fala, ai meu Deus do céu. Nada é 100% maravilhoso, mas o meu post foi, a minha reflexão, na verdade, foi sobre, independente de ter formação ou não, o que a gente precisa garantir é a responsabilização. Isso, claro. Então, se não temos uma lei que fala que um não médico não pode falar de saúde, mas se alguém falou, promoveu ou compartilhou uma informação sem verificar, essa pessoa deve ser responsabilizada. Então, assim como várias pessoas faleceram em vítimas de procedimentos feitos por não médicos, a gente também começou a ter algumas pessoas sendo responsabilizadas judicialmente por promover informações incorretas na internet. E aí o assunto é super Sim, é amplo, né? A gente gigante, tem gigante. Por isso que eu desde as coloquei. bets, saúde e inúmeras outras coisas. Então, a responsabilização deve acontecer. E há 1 ou 2 dias, bem recente também, a OpenAI, que é a proprietária ali do ChatGPT, saiu uma notícia que ele não permitiria mais que o ChatGPT desse informações de saúde e direito, e foi desmentida ontem à noite pelo Sam Altman, se eu não me engano, que é o CEO da empresa, que na verdade já é uma conduta que a empresa tem de fornecer informações disponíveis online, porém sempre com a ressalva de consulte um Sim, se profissional, você perguntar, tá lá né? escrito, né? Você tem ali como política de privacidade e de informação do próprio ChatGPT, para que você não acredite em tudo que é promovido ou difundido por ali. Tem uma questão também de proteção legal dessas empresas não serem responsabilizadas, mas sempre é um bom lembrete que não é porque alguém publicou em algum lugar que aquilo é verdadeiro. Claro. Gastem ali uns minutinhos, pesquisem no Google, peguem a fonte, vão olhar a informação, mas é algo super interessante. Essa minha reflexão que eu fiz hoje não importa de que área ou não, desde que você se responsabilize pelas consequências daquilo que você vem promovendo. Isso mesmo. Acho que tem que forçar nisso. Talvez a lei já exista para isso, mas precisa ser melhor aplicada. E sim, claro, se você tem que se responsabilizar sempre por aquilo que a gente fala, né? Eu mesmo aqui, você agora, o que nós estamos falando, vai ficar gravado aí para sempre. Então a gente tem que Sim. ser sempre juízo. Isso aqui não é uma conversa de boteco, como teve aquele problema naquele outro podcast. Você lembra disso? Que deu super, do Um... Monark e tal, que agora voltou ao Brasil. E né, teve um problemão e realmente acabou dando Perdendo a toda essa mão ali. polêmica, perdeu a mão. E não é uma bobagem, né? Porque aqui, a nossas vezes, você pega um post que pode viralizar e muita gente vai ouvir. Os Dr. Sidney Sim. aqui e a Super Fernanda, a gente tá falando, tá vindo, ninguém tá mandando pra gente, né? Então você tem que se responsabilizar, seja bom, seja ruim. Espero que seja bom. Uma pausinha aqui, queria falar do Medicoff, que é um dos apoiadores aqui do Pode Doutor. Obrigado, Medicoff, que é um curso para estudantes de medicina que estão prestando aí as suas provas para residência. A gente estava aqui falando que realmente hoje não tem vaga para todos, então Medicoff, obrigado por apoiar uma causa nobre que é o Pode Doutor. Sem apoiadores a gente não consegue ir em frente, então agradeço o Medicoff, cursinho para residência, para todos vocês que estão aí na Faculdade de Medicina, estão prestando residência, e cada vez é mais difícil. Medicoff é um grande cursinho para que ajude na sua aprovação da residência. Obrigado, Medicoff. Voltando. Então, a nossa responsabilidade é grande, né, Fernanda? Sempre que uma Muito. coisa é a gente falar no bar, uma coisa é a gente falar em casa, outra coisa é falar aqui. E já aconteceu aqui, por exemplo, que nós estamos falando desse assunto, de pessoas de alto nível técnico falarem uma coisa que era uma bobagem, mas porque confundiu uma palavra com outra. Isso pode acontecer. Então, às Sim. vezes, a gente faz lá um corte, e aí vem um colega e fala: não, isso aqui não é assim, é assado. Aí eu fui lá checar, puxa, porque também, às vezes, eu também não sei, porque eu trago especialista, a gente não sabe tudo, né? Então, vou lá checar, falo: realmente, ele tem razão. Apaga o post, assume a responsabilidade. Né? Se Se retrata, a gente retrata, precisa exato, disso. exatamente. Esse nutricionista que escreveu nesse post, por exemplo, eu respondi.
O doutor Sidney respondeu. Botei minha cara lá. Daí ele replicou, eu trepliquei. Se ele quadruplicar, eu fico até no final do ano respondendo. Porque, como eu disse, isso eu tô tranquilo. Porque se você, o médico que cuida de emagrecimento é endocrinologista. Ponto final. E Precisa de uma grande equipe de outros profissionais. Verdade absoluta. O nutricionista é muito importante. A minha filha mais velha é nutricionista. Até escrevi na resposta para acabar com essa... Não tem nada de preferência aqui. Não. Mas é isso. Mas cortes estão sujeitos. Vamos falar dos cortes, inclusive, vamos. que são informações que viralizam muito bem e ajudam a levar. Às vezes, a gente precisa de uma frase, de um pedacinho mesmo, para dar um estalo de falar: eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa. Mas nós estamos habituados a quê? A ficar com o corte, a ficar com o título da matéria e não ler a matéria toda. Então, a gente precisa também garantir um pouquinho mais de profundidade. Claro. De novo, o paciente quando vai buscar o médico quando vai levar a informação para o paciente. A gente precisa garantir que a informação esteja disponível e ajude. Então, viu um corte, pode ser legal, chamou atenção, mas espera lá, o que mais que tem por trás? Vamos ser um pouquinho mais analíticos em relação ao que a gente consome e o que a gente promove, porque às vezes a gente tem uma matéria um pouco mais numa chamada sensacionalista só para captar a atenção e as pessoas ficam com aquilo. Não, e tá tudo bem, vai. Sim, mas tá tudo bem. Tem que nós ler, falamos aqui. Tem que ler a segunda linha, Sim, né? Não, e não você pode ser algo curtinho. Tem como. O mesmo lugar que a Fernanda vai procurar, ou que eu vou procurar uma verdade de uma fonte, é o mesmo que você pode. Você vai ter algumas ferramentas, o próprio ChatGPT, o Google, algumas outras plataformas de jornalismo, algumas plataformas científicas, o CFM, o CRM. É o mesmo lugar que a gente procura. A gente vai por acaso na Deep Web, vai por acaso em algum lugar na NASA? Não. Mas você vai gastar um tempinho a mais para procurar aquela fonte. Quando você achar um corte que você se sentiu, vamos dizer assim, interessado por aquele assunto, se sentiu tocado por aquele assunto, você pode clicar na própria bio daquela pessoa, vai lá olhar o perfil, quem é, quem não é. Né? Ver quem está falando é o próprio dono da bio, opa, já tem mais credibilidade. Clica lá se tem um link, vê onde vai parar aquilo, se tem um site. Pesquisa o nome da pessoa. Pesquisa o nome no Google. Exato. Além do que a pessoa fala, conta ali, pesquisa, vai olhar um pouquinho as informações. Exatamente. 5 minutinhos de fact-check. Vê se tem uma fotinho real, vê se tem outros posts relacionados àquilo. Quer dizer, tem várias formas. Vai lá no Google, se for real, vai aparecer um monte de intercorrências. Entra nas intercorrências daquela pessoa que teve uma reportagem em tal jornal, teve uma publicação numa revista, teve isso ou aquilo, e vai te melhorar aquela situação. Mesmo assim, uma coisa que eu sempre fui desde criança, eu sou extremamente questionador. Extremamente. Se me falar uma coisa aqui, eu não vou acreditar na primeira vez. Não importa o que seja. Eu não me permito isso. Eu me permito ir procurar e pesquisar. Minha mãe sempre falava quando eu era criança, que eu tinha que checar, né? Que eu era questionador, desde moleque. Isso fez com que eu ficasse mais chato, demorasse mais para comprovar, mas é isso que a gente tem que fazer, né? Não vai acreditando de cara. Pergunte, tire dúvidas. Exato. E até porque, às vezes, aquele profissional nem falou aquilo por maldade. Não, imagina. Nem sabe o que está falando. A forma que colocou para ele tá uma coisa na cabeça sendo traduzida. E, de novo, o que é óbvio para um pode não ser óbvio para o outro. Então, os entendimentos também são diferentes, né? Isso, esse é o assunto. Então, como eu disse, profissionais aqui de especialidades chegaram aqui na hora da emoção, falou uma coisa contrária do que era verdade. Ué, se retrata, faz parte do jogo, né? Então, essa seriedade que a gente espera que você esteja percebendo, esteja aqui, então, sempre lembrando quem traz pessoas aqui de alto nível, como a Super Fernanda. Fernanda, muito obrigado. Aprendi muito com você também. Que prazer. Foi um prazer meu, total. Além de tudo que a gente já bateu papo, qual seria a mensagem final que você deixaria para para a nossa audiência, para os seus profissionais de saúde que te procuram? O que você deixaria de mensagem? Marketing é gerar valor para as pessoas. Esse é o que eu não só acredito, como também na literatura a gente tem sobre como a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas, e promovendo saúde é uma belíssima forma de fazer a diferença na vida deles. Então, procurem, se informem e publiquem coisas que sejam pertinentes. E aos pacientes,
busquem informações de qualidade, porque aí sim você também pode garantir que você gere valor para si mesmo e procure as pessoas que vão fazer diferença na sua vida. Muito bem. Fernanda Altrini, sorte de todos os colegas que a têm como mentora. E mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer tê-la Prazer. conosco. Compartilhe, por doutor, espalhe saúde, faça com que nós possamos continuar levando para você informação legal. Um abraço do doutor Sidney, informação de Amantes da Prevenção. Siga-nos os bons e até o próximo episódio. Valeu, gente. Obrigado.